Bom dia, pessoas queridas. Que Deus abençoe você e abençoe também a vida de toda a sua família. É o meu sinceros votos nessa manhã ensolarada aqui em Pernambuco, Brasil. Jovens, eu vos escrevi fortes, porque a palavra de Deus está dentro de vós e porque já venceste o maligno. Essa palavra se encontra lá em 1 João 2,14, a parte B. E hoje eu quero falar para todo aquele que quando levanta de manhã, olha para a vida com otimismo. Pensa mais em agradecer do que a murmurar. Pensa mais em contemplar o que é belo do que se deixar envolver por tudo que acontece nesse mundo. Porque ser jovem não é só pouca idade. Ser jovem é um estado de espírito, é ser jovial, é uma pessoa que tem forças para todo dia agradecer. E mesmo diante de dificuldades e de adversidades, olhar para aquilo como um aprendizado, como um momento que passa. E ser jovem é uma oportunidade ímpar para toda pessoa se sentir assim até o final da sua vida. Porque é realmente como você se sente. Você se sente uma pessoa jovem, o teu estado de espírito é alegre, contempla o que é belo, o teu estado de espírito vê diante do seu ambiente as dificuldades, sim. Não estou falando de uma pessoa iludida, uma pessoa que não se enxerga. Estou falando de uma pessoa que, apesar de se enxergar e ver que já passou por alguns anos, algumas décadas na sua vida, é uma pessoa que sempre tem uma alegria para transmitir. Essa pessoa pode se considerar jovem, tem um espírito jovem, um espírito de força, um espírito alegre, um espírito intrépido. Isso é maravilhoso. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá. Então, lá em Gênesis 1:26, que Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Criador, muitos, principalmente os jovens de hoje em dia, não têm nem consciência desse versículo. Eu vinha para casa no caminho e uma amiga minha, nós paramos e conversamos e ela falou da situação do sobrinho dela, que está envolvido com drogas e que foi atingido por uma bala, está na UPA, sob custódia. A mãe não pode vê-lo, porque quando ele sair dali, a bala atingiu o pé dele. E ele vem dando muitos problemas para a família. Ele tem um avô que o ama muito, a mãe dele também. Então, assim, a gente tem visto esse quadro em muitas famílias. A droga, né, os entorpecentes, as drogas ilícitas, quando entra na corrente sanguínea de um jovem, e ele não tem uma estrutura familiar, esse jovem ele vai ser atraído por isso. Por isso que é tão importante darmos aos nossos jovens uma estrutura familiar. Ele saber que não está sozinho. Impor limites e
A família é a célula mátre da humanidade. É na família que todo ser humano se estrutura. É a primeira escola. O pai, a mãe, uma pessoa responsável por aquela criança. Então, esse jovem, ele não tem nem conhecimento que Deus o fez forte. Mas o jovem, ele só é forte quando ele conhece o Criador e conhece de quem é a vida dele, por quem ele foi criado. Um jovem sem identidade é um jovem sujeito a modas, é um jovem sujeito a todo tipo de influência que o mundo possa proporcionar, e a gente sabe que as influências do mundo, 90% não são boas, porque torna esses jovens fracos. Porque mexeu na identidade de um jovem, mexeu em toda a sua estrutura. Então, esse jovem não conhece a Deus e não conhece quem o formou no ventre de sua mãe. Então, eles crescem jovens suscetíveis a todo tipo de influência. E a maioria dessas influências são malignas. O diabo quer ceifar a vida dos jovens. Então, a primeira coisa que ele quer atingir é a identidade. Você vê adultos que ainda não sabem o que quer? São pessoas inseguras. Então, é na família que começa a primeira estrutura familiar. Isso é importantíssimo. Que o jovem, que a jovem possa entender. E que nós adultos proporcione isso para os nossos jovens. Estrutura familiar. Então, isso é um alerta para todos nós. O inimigo tenta entrar na mente do jovem. O inimigo entra na mente dos adultos com as astúcias dele, relativando tudo. Hoje você vê jovens dizendo que se sentem cachorro. Você vê jovens dizendo que se sente um animal. Então, você vê uma mente que não tem identidade. Um jovem que cresce não se reconhecendo como homem, como mulher, como imagem e semelhança do Criador. Então, Deus dá essa identidade ao ser humano. A dúvida, ela precede a queda. Quando um jovem tem essa crise de identidade, ele está no caminho da ruína. Então, por isso que é tão importante buscar no Criador, no Pai, essa segurança para passarmos para os jovens. A confusão nunca vem de Deus. Percebam bem, tudo que tem acontecido no mundo de ruim nunca vem de Deus. Porque Deus, ele dá uma identidade. Deus, ele ensina. Poxa, é tão difícil entendermos isso, mas eu compreendo você. Você está bombardeado, sua mente, jovem, adulto, está bombardeado com falácias que o mundo apresenta. Só quando você traz sua mente à luz da palavra de Deus, é que sua mente expande e você se reconhece, e você reconhece a Deus principalmente. Então, toda confusão é humana, é maligna, porque Deus, ele traz clareza na mente. Então, é assim que Deus disse. Você vê lá no Éden, a serpente, quando foi falar sobre a árvore da vida,
ela já deturpou o que Deus falou. Ela disse, é assim que Deus disse. Então, o diabo, ele vem com meias verdades. Ele vem, lá na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, existe uma mulher que ela estava tomada por demônios e ela falava que Paulo e Silas eram homens de Deus. E Paulo pôde perceber que aquela mulher ela estava tomada pelo espírito do engano. Hoje em dia, existe um demônio que é do engano, que faz com que as pessoas acreditem em meias verdades. Falar bonito não é suficiente. Você tem que viver. E o reino de Deus te ensina isso através das Escrituras. A serpente já deturpou para Eva. Não falou do jeito que Deus tinha falado para Adão. Então você vê que essa estratégia do diabo, ela não mudou. Não mudou. É sempre mudando um ponto, uma vírgula, um texto, uma palavra que ele leva muitos ao caminho do inferno. O diabo não mudou a estratégia. Questiona quem você é. Olha, eu vi um vídeo de um jovem, um rapaz. Ele estava com a face toda pintada, dizendo que finalmente compreendeu que não precisa ser homem, nem precisa ser mulher. Uma confusão, uma salada na mente desse jovem. Um jovem completamente sem identidade. Então, essa confusão vem do diabo. No fim, tenta te afastar do teu propósito. Qual é o teu propósito, meu irmão? O meu propósito é terminar melhor do que eu comecei. O meu propósito é quando houver o arrebatamento ou eu morrer no Senhor, eu me encontrar com o meu Criador, com o meu Pai. Porque nenhum propósito humano satisfaz a alma humana. Tá? Então, o meu propósito deve ser o teu propósito. Terminar melhor do que começou. Terminar na presença de Deus. Ou, melhor falando, continuar na eternidade com Deus. Porque quem está em Cristo tem a eternidade lhe aguardando. Uma eternidade de paz, de esperança e de contentamento na alma. Então, ele te afasta do teu propósito e a palavra de Deus traz uma clareza extraordinária. Eu quero que você abra em Romanos 12, 2, dizendo o seguinte lá no Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa extraordinária. O próprio Deus está aqui inspirando o seu servo Paulo para dizer, olha, não se conforme com esse mundo não, jovem. Não se renda às modelagens que o mundo quer impor a você. Se isso não faz bem, se isso te faz perder a identidade, rejeite tudo aquilo que toca na tua identidade, como homem, como mulher, como ser humano, como imagem e semelhança do Criador. Então, jovem, você tem que rejeitar. Quando Jesus disse, vos escrevi fortes, você só vai ser forte se você tiver entendimento da palavra de Deus. Porque quando você não tem entendimento, quando você não tem conhecimento dessa palavra, qualquer coisa te engana.
Só basta a pessoa falar bonito, fazer, porque o diabo ele faz algumas maravilhas, alguns milagres, e muitas vezes, por causa da meia-verdade, é atribuída a Deus. O jovem, ele tem que ter discernimento, entender o que vem de Deus e o que vem do diabo. Então, ele quer afetar o teu propósito. Então, lá em Romanos 2 diz, não vos conformeis, mas renove teu entendimento. Não vos conformeis com tudo que o mundo pode te oferecer. As emoções. Olha, as emoções dos jovens estão à flor da pele. E dos adultos também. Você vê adultos que não se controlam. Suas emoções, se tem uma raiva, a raiva toma conta e gera uma proporção. Quando falo isso, medito sobre isso. E tento controlar minha vida pautada na palavra de Deus. Porque sempre vai vencer aquele que você alimenta mais. Se você passa muito tempo em entretenimento e não busca as coisas que é do reino de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Se você perde muito tempo aqui, o teu entendimento vai fraquejando. Tudo que esse mundo oferece vai acabando entrando na tua mente. E daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Então, o jovem, o adulto, ele tem que ter esse entendimento. A igreja foi constituída porque a igreja, ela é autoridade aqui na face da terra. O Espírito Santo está na igreja. A igreja é você, mas a igreja também é um templo que prega a palavra de Deus, que tem Jesus Cristo e a palavra como regra de fé e prática. Então, você jovem tem que participar da comunidade cristã. Então, Deus trabalha com verdades eternas. Deus, ele não diz para você meias verdades. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é aquele que quer te levar para o inferno. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Então, jovem, não se renda às modas. Tem modas que foram feitas no inferno para entrar nos lares, para entrar na mente dos jovens. Esta mãe desse jovem que eu falei no início, esta tia, este avô, vive sofrendo porque aquele jovem não teve força para dizer não às drogas. E quem é que faz com que ele tenha força? A família. A família tem que apresentar para o jovem Deus. O jovem ele tem que crescer entendendo quem é Deus e quem é Ele. Ele é a imagem e semelhança do Criador, mas essa imagem muitas vezes fica manchada pelo pecado. Então só o sangue de Jesus, só quando você estabelece uma aliança, e Deus pode fazer um milagre na tua vida. Olha, você tem que fazer a sua parte, pois Deus nunca deixará de fazer a parte dele. É um acordo. Quem entra na tua vida sem pedir licença, te enganando, mentindo para você é o diabo. Deus não, Deus te respeita, respeita teu livre-arbítrio. Agora você corre risco, jovem, porque o amanhã só pertence a Deus. E o objetivo do diabo está bem claro. Ceifar tua vida, ceifar tua alma. Canaliza tua força, teus pensamentos para o que é de Deus. Para o que Deus quer para a tua vida. Não te ilude. Shows mundanos é um culto.
todo show é um culto. Quando você não dá, ficar em cima do muro, você já sabe quem é que está em cima do muro, né? Para Deus não tem como ficar em cima do muro. Ou você está com ele, ou você está com o diabo. Isso é uma realidade. Não existe centrão no céu. Não existe centrão. Tá? Então, entendam. Isaías 5:20 diz o seguinte. Ai daqueles. Olha, o que a palavra de Deus diz. 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai das pessoas que querem perverter o que é santo. Ai daqueles que profanam, que querem. Você viu na história da humanidade muitos. Eu me lembro de John Lennon. John Lennon, ele estava no auge da fama e um fã dele o matou. E ele chegou e disse para Deus: hoje eu sou mais famoso do que Deus. John Lennon. E o fã dele disse: agora eu sou mais famoso do que os Beatles. Então ele ali se ensoberbeceu e ousou profanar contra Deus. Deus é mais forte, mas ele só vai ser mais forte na tua vida por causa do livre-arbítrio se você, jovem, o buscar com inteireza de coração, com sinceridade. Você que tem um espírito jovem, que vê a vida como uma oportunidade única de servir a Deus e de servir ao teu próximo. Por isso que quando me acordei hoje, todo dia a gente acorda, mesmo com lutas, com problemas, a gente acorda com propósito. A gente acorda entendendo que Deus está no controle de tudo. E que Deus está no controle da minha vida. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, debruçando, meditando, refletindo sobre sua palavra. Vamos orar? Senhor, gratidão. Gratidão pela tua palavra que é poderosa para transformar, para libertar. Senhor, que essa palavra entre com todo o poder no entendimento desta mente jovem, desta mente que não quer perder essa oportunidade de te amar, de te servir. Senhor, com a certeza de que maior o que está em nós do que o que está no mundo, eu já te agradeço a resposta dessa oração. Tenha um excelente dia.